Olá, chicos e chicas, sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Que tal? Tudo bem? Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Estamos começando hoje o segundo bimestre. Olha só que legal, né? Os conteúdos vão passando e a galerinha está estudando, tenho certeza. Então vamos começar mais um ciclo de aulas. Vamos lá. Qual é o nosso tema hoje? Los numerales cardinales e la rotina diária. Então, quando eu falo esse termo, né, rotina, calendário, data, é tudo assim é um fluxo muito dinâmico na vida da gente, né? Principalmente nós professores temos uma vida assim muito corriqueira, né? Muito intensa. E vocês alunos também, né? Estamos aí num período de pandemia, já há algum tempo sem aulas presenciais, e mais quando aí a gente volta, né, para esse momento, tem a data para prova, é tudo muito corrido, data para entregar atividade disso, atividade de português, matemática, ciências, né? Então, para isso sempre devemos tentar nos organizar, tá? Para isso a gente tem nossa rotina, né, e deve adaptar a nossa rotina às atividades do nosso dia a dia, tanto escolares quanto de casa, tá, galerinha? Então vamos lá. Vamos saber, né, como é que funciona a rotina na língua espanhola, quais são os verbos principais, né, os principais verbos utilizados para definir algumas ações cotidianas. Então, começamos a rotina, né? Temos um texto aí, já? Olá, me chamo Fernando, tenho 30 anos e vivo na Colômbia. Hoje te contarei um pouco sobre minha rotina diária, ou seja, eu me chamo Fernando, eu vivo na Colômbia, né, resido na Colômbia, eu vou te contar um pouco sobre minha rotina diária. Todos os dias me despierto a las 6 de la mañana, me levanto y me cepillo los dientes, luego tomo una ducha como a las 6:20 pela manhã, me visto, tomo uma taça de café e cocino meu desayuno. Né? Então, ou seja, levanto, tomo banho, escovo os dentes, né, e tomo café da manhã. Tá? Me gusta comer saludable, depois me voy a mi trabajo. Soy programador, regresso a casa às 5 da tarde. Ou seja, depois eu vou trabalhar, sou programador, regresso, né, volto para casa às 5 da tarde. Por la noche, ceno junto con mi padre y luego voy a gimnasio más cercano a hacer ejercicio. Me gusta hacer ejercicio para tener energía siempre y mantener mi cuerpo saludable. Al regresar a casa, leo las noticias más importantes, juego con mi perro, consulto más mis redes sociales y por último voy a dormir. Mi rotina diária é bastante relajada. Ou seja, pela noite janto com os pais, depois vai à academia, né, mais perto de casa para fazer exercício, gosta de manter um corpo saudável, uma alimentação saudável, depois dá uma teladinha ali no Facebook, né, WhatsApp, pelas redes sociais e vai dormir. Tá? Então vamos verificar aí quais são, né, os verbos da rotina. Ó, me despierto, que é acordar, tá? Em espanhol. Me levanto, ou seja, levantar-se. Me cepilho, né? Cepilhar é escovar, tá? Escovar. Tomo na ducha, ou seja, toma banho, né? Me visto, ou seja, vestir-se. Me voy a mi trabajo, ou seja, se desloca até o trabalho. Depois temos regresso, que é o verbo regressar, voltar. O verbo cenar, né? Por la noche ceno, quer dizer jantar, né? Uma refeição do dia. Hacer exercício, né? Que é fazer exercícios. Leo, o verbo ler, eu leio. Juego, né? Jugar. De juego não quer dizer jogar, tá? Jugar é o verbo que quer dizer brincar. Juego com mi perro, ou seja, eu brinco com meu cachorro. Eu vou dormir, né? Que é o verbo ir dormir, tá? Então, né, aí alguns verbos que se referem à rotina diária, né, de uma determinada pessoa, tá? Aí temos algumas ações que são mais comuns, ou seja, que são mais comuns do dia a dia. Temos ali despertar-se, que é acordar, né? Lavar-se, que é de se lavar o rosto, né? Vestir-se, que é de se vestir. Desayunar, que é tomar café da manhã, né? Ir ao colégio, né? Que é a escola, ao colégio. Almoçar, que é almoçar. Regressar, que é voltar. Merendar,
que é merendar, hacer las tareas, que é fazer as tarefas, cenar, que é jantar, e acostar-se, né? Acostar-se ou dormir são sinônimos, tá, pessoal? Tá, galerinha? Acostar ou dormir são sinônimos. Uns utilizam acostar, outros utilizam dormir, mas se refere mesmo a dormir. E aí tá aí, né? A conjugação de um desses verbos. O verbo despertar, que é acordar. Me despierto, te despierta, se despierta, nos despertamos, os despertais e se desperta. Só para mostrar aí como é que se conjuga o verbo, tá? Nas suas pessoas aí. E aí temos, né, relacionado também às ações rotineiras, temos os numerais, né? Os números que estão tão presentes nas nossas vidas, né? Que tanta galerinha da matemática fala aí, os números são importantes, estão presentes na nossa vida e também entra nessa questão da rotina, porque, querendo ou não, pessoal, tempo é número, né? E tempo necessita de organização, você precisa se organizar, né? Precisa trabalhar também com a matemática nessa parte. E aí temos como se... a configuração dos números em espanhol, tá, galerinha? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, assim, muito similar ao português. Agora vamos verificar algumas diferençazinhas, tá, galera? Vamos lá. Ó, o 20, né? O numeral 20 em diante, ou seja, 21, 22, 23 até o 29, observem. No português, você escreve esse numeral separadamente. Eu digo assim, 21, ou seja, né? São duas palavrinhas separadas pela conjunção i. No espanhol, não. Esse número ele se escreve junto, né? Então, olha lá, ó, 21, 92, 23, tá? 24. Ou seja, a diferença do português. Do numeral 21 até o 29 se escreve junto, tá? Professor, e quando é que eu escrevo separadamente? Galerinha, se escreve separadamente a partir do 30. Olha lá, ó. Depois do 30, já... volta-se a configuração como a do português, ó, 31, né? Aí segue adiante, 32, 33, 34, 35, 36, 37, todo separado, ou seja, tudo separadinho, tá? Então, essa é outra diferença, né, do português, tá? Outra diferença, pessoal, se está também nessa separação referente, né, à ordem, né, dos números. Por exemplo, a ordem dos números eu falo o quê? Unidade, dezena, centena, né, unidade de milhar, aquela ordemzinha que vocês aprendem na matemática, tá? No espanhol, você separa, né, os números entre unidade e dezena, né? Exemplo aqui, no português, 291, por exemplo, ó, 200 eu escrevo e 90 e 1, ou seja, e duas vezes, né? No espanhol não, no espanhol seria 291, ou seja, o i, né? Essa conjunçãozinha que serve para separar, né, as orações, as palavras, ela só vai entre unidade e dezena, tá? E aí eu tenho também as horas, né? O relógio. As horas têm uma particularidade também no espanhol, né? Qual a particularidade? Eu conto em forma, né, progressiva de 0 a 30, tá? Então, até 30 eu conto de forma progressiva. Já do 30 até as 12, né, que a gente chama aqui de meia até as 12, eu conto de forma regressiva, tá? Por quê? Porque em espanhol as horas, né, a hora ela é dividida em quartos de hora. Um quarto de hora são 15 minutos. Então, a cada quarto, né, os 2 quartos até o 30, até a metade de uma hora, eu conto progressivo. E depois disso é regressivo. Tá ali o exemplo, ó, né? Eu digo, são as 12, exemplo, em ponto, em 5, em 10 e quarto. Quarto quer dizer 15, tá, pessoal? Não é quarto de dormir, não, aí. Ah, é 2 e 4? Vou pro quarto? Não. Quarto, porque se refere a um quarto de hora, né? É como se fosse a fraçãozinha, 1 sobre 4, né? Que dividida é o quê? 15 minutos. São frações de 15 minutos. Então, cada quarto quer dizer 15 minutos. Então, se são 2 e quarto, quer dizer que são 2 e 15. Então, tem quarto, 20, 25 e média.
né, que representa a metade da hora. Depois disso, eu conto regressivo. Ó. Então, são las 3 menos 25, menos 20, menos quarto, que é menos 15, tá? É como se eu dissesse assim no Brasil, exemplo, falta 15 para as 2, falta 20 para as 3, né? No Brasil a gente às vezes utiliza esse termo assim, falta tantos minutos para tal hora, tá? Só que no espanhol não, eu pronuncio a hora, né? Por exemplo, a hora seguinte, são las 2 menos quarto, ou seja, eu sei que falta 15 para as 2, então, ou seja, é 1h45 aqui no Brasil, tá? Tem essa particularidadezinha. Outra particularidadezinha, né, é que as horas, né, todas as horas são femininas, tá? Então, é sempre 1, 2, 3, 4 feminina. E para perguntar, eu digo, que hora é esse? Né? Aí eu respondo, para responder, son las, né? Ou es las. Qual a diferença? O son las é se for plural, ou seja, se for mais de um. Se for mais de uma hora, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, eu utilizo o som. Se for uma hora, né, que é singular, aí eu digo es. Então, es para uma hora e o som para 2 horas em diante. Né? E aí tem os advérbios de frequência, muitas vezes, a menudo, normalmente, a vezes, alguma vez, quase nunca ou nunca, né? A frequência com que eu faço as ações, tá? E aí vamos às nossas atividades práticas, galerinha? Vamos ver. Que hora é esse, né? Aí temos alguns relógios aí, né? Vamos se arriscar aí? Vamos lá, galerinha. Primeiro relógio ali, são las 7:15, ou seja, né? Ali o 3, no Brasil eu falaria que são 7:15, mas no espanhol a gente utiliza o termo quarto para definir um quarto de uma hora, que são 15 minutos. Relógio 2, são las 3 e ponto, né? Quando está bem centralizado ali os ponteiros do minuto, se fala em ponto. Relógio 3, es, né? Porque olha só a diferença, né? Quando é eu digo es. Quando é mais de eu digo son. Es la 1:15. Porque, como vimos anteriormente, quarto se refere a 15 minutos, tá? Relógio 4, são las 10:15 também, né? Quarto se refere a 15 minutos. Rellene texto com o verbo adequado de ações cotidianas, ou seja, preenche o texto com ações, né, do verbo, né, com verbos de ações cotidianas, ou seja, que simbolizam essas ações. Olá, meu nome é Maria. Olá, meu nome é Maria. Les voy a contar como é minha rotina. Vou contar a vocês como é minha rotina. La tarea de mi día está muito bem organizado. Verás, eu despierto, né, às 6 da manhã, ou seja, acordo às 6. Desayuno, tomo café às 6:30, né, ou seja, às 6:30. Eu me ducho, ou seja, tomo banho. E às 7:45 vou à escola. Eu tenho, né, classe às 12, depois da classe, volto à minha casa, né, e depois almoço. E por la tarde, às 2:30, eu faço a tarefa de casa, tá? E à noite, janto e depois leio um pouco. Finalmente me acuesto, ou seja, eu durmo às 10 da manhã, tá? Então é isso aí, galera. Todos os vocabulários, né, conteúdo aprendido, ajudam vocês a se organizar, relacionar a tempo, tá? Não se esqueçam de acessar o portal Eduquem e hasta luego!